Isso. Vamos lá. Vamos lá, seu Rui. Começa, não vai começar com a Ana Georgina, cara? É, Georgina. Não, já estamos no ar, é eu que começo. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live do Sinteste. A live de hoje tem por tema o impacto da reforma administrativa para os servidores públicos estaduais. Nesta contamos com a participação de Ana Georgina, do DIEESE. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Edmilson Broen, do Sindicefaz. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, colegas aí. Estamos mais nessa aqui. Vamos lá. Beleza, amigo. Professor Rui Oliveira, da PLB, boa tarde. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, meus companheiros aí de bancada do Sinteste, do DIEESE, do Sindicefaz. Estamos na luta. E o nosso coordenador-geral, Firmino Júlio. Boa tarde, Firmino. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, servidores públicos. Esse dia é muito importante em que nós estamos aqui prestando serviço, mostrando como é que se presta serviço. Realmente não é privilégio, é missão, certo? E agradeço a participação, o convite que nós sempre fazemos e aceito de coração a nossa parceira Ana Georgina, a Edmilson, do Sindicefaz, e o nosso mestre Rui Oliveira. Agradeço e que Deus nos ajude a fazermos uma excelente live aqui hoje. Beleza. Prezados, como Ana é a moça dentre nós, a gente começa com Ana, né? A prioridade é dela, claro, ainda mais que o aniversário dela foi ontem. Ela não nos convidou para esse bolo, mas tudo bem, a gente perdoa essa garra. Nasceu ontem. Ana, me fale das suas expectativas com essa reforma administrativa. Esse dragão que parece que vão saltar em cima da gente. Fala a respeito, quais são as suas ideias, os riscos, o que é que você vê com essa reforma? Pois é, Salvador. Bom, boa tarde de novo, né, a todos, todas estão nos assistindo. Boa tarde a Rui, Edmilson, Firmino. Infelizmente, Salvador, as minhas expectativas não podem ser muito boas, né? Elas não são nada boas, diante do que foi apresentado pelo governo federal no início agora de setembro, né? Com a PEC 32, que é uma proposta de emenda constitucional, né? Número 32, que se trata especificamente da reforma administrativa. Na realidade, essa reforma, essa proposta de reforma que o governo apresenta, ela desmonta o serviço público como nós conhecemos no Brasil, né? E que, preciso dizer que é uma construção recente. Várias coisas que o governo tenta desmontar agora foram construídas há menos de 40 anos, né? Sobretudo com a Constituição de 1988. Então, para a gente começar conversando, basta dizer que o governo quer extinguir o regime jurídico único, né? Basicamente, o regime que trata dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público. A justificativa que tem sido dada para isso é o excesso de despesa, né, com servidores públicos, é um Estado inchado, e que a reforma, em teoria, faria com que esses gastos que fossem evitados pudessem ser revertidos, por exemplo, com investimentos. No entanto, o que a gente sabe é que o que tem limitado investimentos no país, primeiro, é o baixo crescimento, o crescimento extremamente baixo, que não deixa margem para você ter sobra de recursos para investir. Mas, além de tudo isso, tem uma questão pior ainda, que é a Emenda Constitucional 95 da PEC do Teto, que congela o orçamento e, consequentemente, os investimentos, né? E que, ainda que a gente tivesse num momento econômico positivo de crescimento, isso não seria revertido para a estrutura, para financiar a estrutura do Estado, isso seria revertido para pagamento de juros da dívida, né? Também com a justificativa de que, se você pagar a dívida, você passa a ter recursos para investir. No entanto, não é isso que a gente observa. Para se ter uma ideia, essa reforma administrativa, ela, embora tenha sido apresentada, pelo menos em parte agora, né, porque é importante dizer que o governo diz que essa é a primeira etapa, que a rigor não é, né? Basta a gente pensar que lá em 2017, ainda antes da reforma trabalhista, né, com a lei da terceirização, passou a ser possível a terceirização de atividades fins e atividades meio,
né, atividades fim e atividades meio, inclusive no setor público. Então, isso já é uma flexibilização da forma de ingresso, né? Logo depois, a gente vê, no ano passado ainda, a MP 922, aliás, esse ano, a MP 922, que é contratação no setor público, que permite contratação temporária, inclusive de trabalhadores aposentados. Vocês devem lembrar que o governo tentou utilizar isso para suprir a necessidade de servidores no INSS, né? Uma fila grande, né? A própria questão da privatização dos serviços públicos, como, por exemplo, petróleo, energia, infraestrutura, também vão no sentido de uma reforma, né, de redução do tamanho do Estado. A gente tem também a própria reforma da Previdência, né, da União e dos estados, alguns estados que já fizeram, que isso também altera regras para a aposentadoria no setor público, né? Temos ali no final do ano passado, em 2019, o Plano Brasil Mais, que tem 3 PECs, né? A PEC emergencial, a PEC dos fundos constitucionais e o Pacto Federativo, né? E também, em setembro de 2018 ainda, nós tivemos um decreto que mais ou menos regulava a terceirização no setor público a partir da lei, né, em 2017, ampliando possibilidade de terceirização nas administrações direta e indireta. Então, o que nós temos percebido agora é basicamente uma radicalização já dessas medidas, né? Para finalizar minha fala, falando muito rapidamente do que traz essa reforma, como eu disse antes, a extinção do regime jurídico único de cada ente. O que quer dizer isso? Que não vai ser só para o pessoal da União, mas União, estados e municípios. Então, os servidores das universidades estaduais, caso essa reforma passe, serão afetados, obviamente, como todos os servidores do Estado. Criação de 5 vínculos distintos de contratação, né? Lembrando que hoje a forma de ingresso no Estado é concurso, né? Concurso de provas e títulos. Então, vão se criar 5 possibilidades, né? Não que não exista trabalho temporário ou trabalho terceirizado no Estado, mas essa não é a forma predominante ou preponderante ou a forma preferencial de ingresso. Vai passar a ser. Também a reforma traz a possibilidade de facilitar o desligamento do servidor, ainda que ela não acabe com a estabilidade para os servidores que já estão no Estado, mas torna mais fácil desligar esse servidor, inclusive por falta de desempenho, né? Possibilita também retirada de alguns direitos e benefícios importantes, como, por exemplo, a promoção, né, a progressão adicional por tempo de serviço, a própria questão das licenças, né? Então, mexe também em várias coisas. Incentiva contratos de desempenho, né? Que, inclusive, a gente não sabe exatamente como é que o governo vai fazer, né? E amplia o poder do Poder Executivo, no caso, o presidente, para extinguir e transformar cargos, órgãos e autarquias e funções. Não que hoje isso não possa ser feito, mas para ser feito precisa passar, né, pelo Congresso, você tem ali todo um procedimento que torna mais difícil ao bel prazer de quem estiver no governo fazer esse tipo de coisa. Então, assim, para eu não me alongar mais, eram essas as questões que eu tinha para começar. Obrigado, Ana. Edmilson. Você está sem som, irmão? Seu áudio está fechado. Ana Georgina pontuou aí as coisas mais importantes, e como essa reforma é muito ampla, eu vou dar continuidade aqui ao que praticamente não foi dito, e Rui continua também com o que não foi dito, porque ela é muito ampla. Se a gente fosse falar dela como um todo, a gente ia perder aqui 2 tardes. Então, o que eu posso aqui dizer é que essa Constituição de 88, ela foi o resultado de um pacto social e político, certo? E que previa inúmeras políticas públicas. Aí você pode avaliar políticas públicas como sinônimo de serviços públicos mesmo. A partir de 88, nós teríamos um papel fundamental esse serviço público no Estado, nesse estado de bem-estar social que emergiu
da Constituição de 88. E não existe serviço público sem servidor público. Logo, o concursado, após a Constituição de 88, teria um papel primordial nesse pacto social que emergiu da Constituição. Para isso, a Constituição previu a estabilidade de algumas coisas, entre elas a estabilidade, o acesso democrático, que é o próprio concurso, a profissionalização do setor público, e isso golpeou, foi um golpe muito forte no clientelismo, no nepotismo, no fisiologismo, na politicagem, na pessoalidade que até então o político indicava, né? O concurso não era a regra, após a Constituição passou a ser. E aí você passa a imaginar o que seria daquele fiscal do IBAMA que autuou Bolsonaro em R$10 mil, se eu não me engano, por pesca ilegal lá que ele praticou, se não tivesse esse Instituto da Estabilidade. Ele saiu da função de confiança, mas ele não foi demitido. Então, imagine onde ele estaria hoje se não houvesse isso. Então, essa reforma administrativa é mais um capítulo, né, do desmonte do Estado Social, como a própria Ana Georgina falou aí. Primeiro veio a previsão a previsão e a materialização da reforma trabalhista, depois veio a previdenciária, estava previsto a tributária, como a tributária ganhou uma discussão muito ampla com a reforma tributária solidária feita pela FENAFISCO e outros órgãos e outras universidades, ela foi esquecida e a administrativa passou na frente. Mas também, além desse desmonte, é uma vingança. É uma vingança dos poderosos, da elite brasileira, para com os mais pobres. Exatamente aqueles que foram protegidos pela Constituição de 88. Então, você vê que as conquistas de 88 vêm paulatinamente sendo destruídas, né? E não é só isso, não. Se você pensar na emenda Constitucional 95, a do teto, foi também mais uma. A emenda 93 da desvinculação das receitas, da desvinculação da DRU, que criou a DREM, não ficaram satisfeitos com a desvinculação da Receita da União, criou a desvinculação das receitas do Estado e dos municípios. E é um pacote, né? Não é uma coisa isolada, é um pacote. E ele não vai parar. Por que não vai parar? Porque a própria essa PEC 32, ela prevê algumas fases. A primeira dela é a aprovação dessa PEC. Depois vem as normas infraconstitucionais, são mais 2 projetos de lei complementares que eles vão ter que mandar para o Congresso e mais 6 projetos de lei ordinária. Lembrando sempre do perigo, né? Porque quando você fala de lei ordinária, você está falando da possibilidade de ser atravessado pelo presidente aí uma medida provisória. Então é sempre perigoso isso, certo? As vítimas serão os servidores públicos? Sim, no primeiro momento. Mas, como disse Georgina, a vítima mesmo, final, são exatamente aquelas parcelas da população que se utilizam do serviço público, da escola pública, da saúde pública, da segurança pública, da assistência social, da seguridade social como um pouco, que também vai ser influenciada por isso. A reforma administrativa não é só para mexer no pessoal, vai ter consequências em outras áreas, vai ter consequência na educação, Rui, vai ter consequência na própria previdência, e mais à frente a gente vai desenvolver esse tema, que eu não vou me alongar muito, certo? Mas eu quero chamar a atenção que sempre quando há uma reforma dessa, o discurso é o mesmo. O que é que Paulo Guedes passou para a população e levou para o Congresso quando apresentou? Que você estaria cortando privilégios, e é bom destacar isso. Privilégios, e seria ofertado serviços públicos de qualidade com essa reforma. Esse mesmo discurso foi utilizado por Paulo Guedes quando mandou a reforma da Previdência. Então, o que acontece? O Estado, hoje ele disse, o Estado está inchado, através de muita mentira, muito fake news. Ele disse que o servidor custa caro. Depois, a terceira argumento dele é que o servidor é ineficiente, que foi o mesmo discurso das reformas anteriores. Então, você vê que não muda. O que ele visa atingir é entregar praticamente o que é de serviço público, transformar em um produto, e esse produto ser vendido no mercado por meio dos empresários, e ele lucrar com aquilo que era direito. Você retira o direito da Constituição, transforma ele em produto, essa coisa poderá ser comercializada no mercado
privado. E aí o setor privado venha ocupar o espaço do Estado. Eu vou encerrar por aqui, porque ao longo da live a gente vai abordando outros temas, tá bom? Obrigado. Vamos lá, Rui. Professor Rui, pode falar. O senhor está com o som mutado. Tá bom ouvir agora? Então, assim, Beleza. primeiro, parabenizar o Sinteste pela realização, parabenizar aí pelas intervenções qualificadas de Ana Georgina e de Edmilson. Olha, eu tenho... Já foram pegos alguns aspectos. Eu queria fazer só uma retrospectiva. Sempre esteve em curso uma disputa ideológica no Brasil e no mundo, que não é novidade aqui no Brasil. Então, com a ascensão de Fernando Henrique Cardoso, tomou muita força o neoliberalismo clássico no mundo todo, no mundo todo. Esse debate do neoliberalismo foi derrotado quase em todo o mundo, depois de muito tempo de debate, e nós conseguimos derrotar, nós, o povo brasileiro e muitas sociedades, conseguimos derrotar, dizendo que o mercado não pode regular a sociedade. A concepção neoliberal, ela tem como pressuposto diminuir o tamanho do Estado. O Estado que nós queremos do bem-estar social é totalmente antagônico ao Estado liberal, que é o mercado que regula a sociedade. E essa disputa ainda persiste. Com a ascensão da ultradireita no mundo, vocês estão vendo aí na Hungria passeatas numerosas contra o Orbán, você está vendo na Bielorrússia, você está vendo o Donald Trump, você está vendo aqui no Brasil. Então, quando Paulo Guedes tomou posse como ministro da Economia no governo Bolsonaro, ele disse que ia fazer isso, cara. Disse que ia trazer a experiência do Chile, que é o laboratório neoliberal da América Latina e da América do Sul, e que faria isso. A ultradireita, ela é diferente da direita. A ultradireita tem como característica não ter adversário, ter inimigo, tem que destruir. É destruir. Essa é a concepção, a orientação da ultradireita. E usa de todas as formas. Então, aproveitando que temos um Congresso altamente conservador, o Congresso pode divergir de Bolsonaro nos costumes, mas nas reformas, não. A Fiesp e o grande empresariado brasileiro que apostou em Bolsonaro está retomando agora por conta de uma guinada que ele, para não ficar isolado, se aliou ao Centrão, se aliou a diversos setores conservadores, e aí tem que pagar o preço e tem que apresentar a conta. E a conta justamente são essas reformas. Reforma da Previdência, que foi feita, o Temer pagou uma conta com a PEC 95, que congelou durante 20 anos investimento em educação e saúde acima da inflação. Nós temos a reforma trabalhista, como a Ana Georgina falou, Temer nunca conseguiu, Fernando Henrique, fazer a lei da terceirização. Desde 94, Temer conseguiu, aprovou terceirização irrestrita, atividade meios e atividades fins. Fizeram a reforma do ensino médio, fizeram tudo. Agora vem a Previdência e com esse mesmo discurso vem a reforma administrativa. Antes da reforma administrativa, nós conseguimos, os companheiros do Sinteste, Ana Georgina e Edmilson, que os trabalhadores públicos, em especial da educação, da saúde, durante 2 anos, não fôssemos atingidos por medida nenhuma. Foi votada no Congresso Nacional, nós conseguimos a votação na Câmara dos Deputados, conseguimos no Senado. O que foi que aconteceu? Bolsonaro vetou. O Senado derrubou o veto. E aí entra umas coisas que a gente tem que dizer. Alguns governadores, inclusive do PT, apoiaram a derrubada do veto, cara. E nós vamos ficar agora, nós, trabalhadores públicos, municipais, estaduais e federais, sem nada, zero. Promoção, reajuste, concurso público, anuênio, quinquênio, licença-prêmio, nada, zero, até lá. É exatamente a primeira etapa da reforma administrativa. A primeira etapa. Ele já fez a primeira etapa. Tem uma PEC, a PEC complementar, uma PEC 188, Ana, Edmilson e Firmino, que vai reduzir salário do servidor público em até 25%. Está correndo lá, cara. Paralelo. Uma coisa se entrelaça com a outra. E aí tem um debate assim,
durante a pandemia, foi um debate dizendo que o Estado é quem socorre a sociedade, e provou. Se não tivesse Estado, não teríamos 65 milhões de brasileiros e brasileiras que passariam fome, estão sobrevivendo com R$65. Se não tivesse Estado, as micro, pequenas e médias empresas estariam falidas, porque foi o Estado que socorreu, não só aqui, como nos Estados Unidos e em toda a Europa. Se não tivesse Estado, os bancos, algumas empresas estariam quebradas. Então, a tese neoliberal foi derrotada na Covid, e ela precisa agora se expandir. É a contraofensiva. A contraofensiva. Então, essa disputa tem um cunho, essa reforma da administrativa, ela tem um cunho ideológico de desmontar o Estado brasileiro, sucatear o serviço público. Eu vou pegar aqui 2 exemplos, Ana, Edmilson e Firmino e Salvador. Eles, a gente fala muito assim, a reforma da Previdência vai acabar a estabilidade, a reforma da Previdência vai tirar a reforma da Previdência, se for aprovada como está, eu não sei se vocês estão atentos a isso, ó. Aqui tem, eles vão mexer, Ana, no artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal, ela diz exatamente o artigo 6º, que é que trabalha, o que faz os direitos individuais. O artigo 6º. O artigo 6º, ele diz claramente que eu tenho direito, enquanto cidadão, está na Constituição de 88, à saúde, educação, alimentação, assistência social, todos esses direitos que foram contribuídos, estão na Constituição Federal, eles poderão serem retirados ou parados se passar a emenda ao artigo 6º, que vai fazer com que isso se adeque à questão de um ajuste fiscal. Aí vai petrificar, vai ser uma cláusula pétrea, igualzinho como é a PEC 95, que durante 20 anos congela. Se tiver ajuste fiscal, se tiver uma decisão fiscal, não tem direito mais, cara. Perdeu. Está na reforma administrativa, no artigo 6º da Constituição. Aí você tem o artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal, que relaciona os princípios da administração pública, o princípio da subsidiariedade, o princípio que vai garantir esse princípio, eles colocaram essa parte agora, significa o seguinte, a preponderância do setor privado sobre o Estado. Ou seja, a educação não é mais comigo que sou público, sou do Estado, não. É com a iniciativa privada. Eu vou subsidiar, cara. O Estado irá subsidiar. A saúde não é comigo, não. É o que está fazendo agora. O ministro da Educação ou da Saúde não faz nada. Vocês que se virem. O Estado está ausente, cara. Ausente. Então, isso vai ser na reforma administrativa, que é o problema ideológico, reformista, neoliberal, de desmonte disso daí. Aí vai fazer, Ana, eu sempre falo aqui, Edson, vai fazer o que Wagner fez, o que Wagner e Rui Costa estão fazendo com a saúde na Bahia. Estão fazendo belos hospitais? Estão. Policlínica no interior todo bonita? Estão. Hospital HGE1, HGE2, subúrbio, Hospital da Mulher. Entre no hospital desse, Edmilson, e pensa assim, você é médico de onde? Sou de Irmã Dulce. Você é médico de onde? Sou da Fundação José Silveira. Você não vê ninguém, cara. Então, a reforma trabalhista, ou administrativa, vai permitir que, ao não ter concurso público, uma das formas de contratação serão feitas por OS, Organizações Sociais. Rui Costa tentou fazer isso na educação, nós barramos, cara. Nós barramos. Mas aí é com a força de quê? Do Centrão, é uma força, nós só temos 120 deputados federais que contam com a gente. Temos 513. O Centrão, todo mundo do lado dessa reforma. Os setores empresariais, o setor fundiário, o setor ruralista, o setor da bala, todo mundo de olho nisso, porque isso daí é o mercado que vai ganhar dinheiro público, nós vamos produzir dinheiro público. Então, se passar essas duas coisas, aí é como vocês falaram, não tem concurso público, não tem como. Eu sempre digo assim, Ana, eu sou professor, você tem irmã na rede estadual. Eu sou professor da rede estadual de Química. Se eu chegar na minha escola, o Colégio Central, e a diretora disser assim, olha, você vai ter que dar agora 30 aulas. Eu digo, não dou, não. Não dou porque a lei me garante só dá 26. Se fizer para um REDA, o REDA vai dizer o quê? Eu dou 40. Por quê? Porque vai ter que ser posto para fora, vai voltar a época do coronelismo, cara. O que vai ter na minha categoria de violência sexual
for para a cama comigo, o que vai ter, tanta coisa que vai ser, não está no gibi. Então, a forma de contratação é uma coisa, a outra, não se aposentam, não tem férias, não tem direito nenhum. Eu sou professor de química, formado em química, mestre em química, tudo isso, eu ganho X. O Reda, com a mesma formação minha, ganha 1/3. E aí, Ana, para terminar, eles sabem muito bem, porque nós que temos uma relação com o marxismo, Marx dizia que isso é um exército de reserva, cara. Numa situação do Brasil, Ana, onde você tem 65 milhões que sobrevivem com R$600 e agora 300. 14 milhões de desempregados. Se abrir um posto de trabalho para 10 vagas, vai ter 10 mil atrás, cara, para ganhar a miséria. Vai ser a barbárie. Então, eu acho que vou parar por aqui para ouvir mais vocês. Parei. Tranquilo. Firmino. Tá multi, Firmino. Parou para respirar, né, Rui? Parou para respirar, né, Rui? Vejam só, assim, a nossa live, ela é uma peculiaridade, porque nós procuramos públicos que têm expertise sobre o assunto, mas de coração. Quem está acompanhando as nossas lives está sentindo complexidade, entendeu? A nossa dificuldade, porque não é só a gente colocar para a grande maioria, para os servidores, né, de todas as categorias, né, o prejuízo em si, mas o que vai ficar disso tudo, né? A necessidade que nós temos hoje de nós reunirmos todo o funcionalismo público estadual, né, nessa luta, nessa cruzada contra mais essa reforma. Veja, nós avançamos, né? Nós avançamos, fomos ultrapassados, né, pela reforma trabalhista, né, que foi um golpe à CLT, quando se promoveu o desmonte de muitas categorias, muitos trabalhadores, né? Muitos trabalhadores, muito servidor, ele foi alcançado negativamente pela reforma trabalhista, entendeu? Principalmente quando o Paulo Guedes, ele anunciou que ia ser gerado milhões de empregos, né? Cada reforma que se faça, né, eles vêm sempre com a falácia dizendo que, olha, vocês têm que olhar o benefício que vem disso tudo, né? E aqui nós estamos fazendo um painel, né, daquilo que não é colocado nas mídias, né? Daquilo que não é colocado nas mídias e vai chegar como consequência para a sociedade brasileira, certo? Aí depois veio a reforma previdenciária. Veja o custo da reforma previdenciária para a sociedade, né? As aposentadorias, os aposentados ligando incessantemente para a gente. Firmino, por que nós temos agora que pagar 14%? Né? Então, isso é um afronte, as pensões, tudo aquilo que nós já vivenciamos. Né? Agora, com o advento da reforma administrativa, é um outro nocaute que está sendo preconizado para a sociedade brasileira. Veja só, a reforma administrativa, ela não vai ser somente o fim do serviço público, mas é a entrega do Estado para a iniciativa privada. Ou seja, quem vai comandar o Estado brasileiro agora, oficialmente, porque antes eram iniciativas pontuais, mas agora se preconiza, certo? Um ataque concentrado ao Estado brasileiro. Ou seja, 1988 vai ser riscado do mapa. Infelizmente, né? Então, veja, a gente fala sobre aposentadoria, a gente fala sobre concurso público, né? Parece que são coisas já de décadas passadas, né? Porque o prejuízo para todos os servidores, a maioria dos servidores agora, eles estão sem saber se vão conseguir se aposentar. Veja, nós já tínhamos aquele déficit previdenciário da FUNPREV, Edmilson,
Ana Georgina, é que já beirava os 5 bilhões, né? Agora, veja só, o próprio governo estadual, aí eu faço minhas palavras do nosso professor Rui, certo? Já vem o desmonte também na parte interna, na parte do próprio governo estadual, certo? Alicerçando, né? Preparando todo esse campo fértil, né? Para essas medidas nefastas. Então, nós temos hoje um déficit enorme dessa Previdência, e nós não sabemos se realmente esse quantitativo, imagine, se foi passado para todos nós, goela abaixo, em 2019, que o governo estadual sinalizava firmemente que o abono permanência ia ser reduzido para 60%, e depois ele faz a extinção do abono permanência, você pega cerca de 60%, mais de 50%, né, Georgina tem esses dados, né, de toda a população, de todos os servidores públicos que estão em condições de se aposentar e que têm preferencialmente optado pelo abono permanência. Essas pessoas, significativamente, sem ter um abono permanência, elas vão correndo para a aposentadoria. Ou seja, todas essas reformas são encadeadas, né? São organizadas, orquestradas, como a Ana Georgina falou, desde Temer para cá, certo? Num esboço constante, né, sistemático para a destruição do Estado, né? Quer dizer, hoje você não tem subsídio, você não tem condições hoje a mesma idade, né? Mesma idade. Concurso público, né? Como a PEC 95, a PEC do teto, certo? Já preconiza isso, entendeu? Quer dizer, cada medida que é feita, ela tem um enlace, ou seja, é um fio de novelo que é juntado aqui, juntado lá, para formar esse esboço constante que é a destruição brasileira. E aqui, Rui, nós temos também esse problema sério na Universidade do Estado da Bahia, onde preferencialmente foi feito, né, a escolha por um processo seletivo reto, ao invés do concurso público, né? E aí se promoveu um TAC que também e também está sendo levado, né, a Rondão. Os redas vão entrando, não existe um respeito à legislação, certo? O concurso público aqui, todos os servidores anseiam há muitos anos. O último foi em 2010, né? Veja uma universidade multicampo como essa. É uma situação. Então, eu também não vou me alongar, poder também Firmino dos está nossos convidados que estão aqui muito. também, para mostrar cada vez mais que esse não é o caminho. Ok? Seu áudio Vamos fragmentou muito. Vamos para frente. Concluiu, Firmino? Bem, a gente pode começar a pergunta com o pessoal. Vamos manter o cavalheirismo com a Ana? Com certeza, com Então, certeza. Firmino, eu deixo essa. Apesar da negativa do bolo. Ela enrolou a gente no bolo, mas a gente vai perdoar ela. Oi, Firmino, deixa você começar com a Ana. Fique à vontade. Mas logo eu, rapaz, que é isso? Para compensar que o seu áudio ficou fragmentado. Ô, Ana, veja só, esse ataque que nós vamos sofrer agora, a partir, eu acredito, né, que nós teremos mais um dezembro, né, complicado, mas eu queria que você, assim, falasse mais para a gente os prejuízos, né, com essa reforma ao ataque ao regime jurídico único. Né? Então, o regime jurídico único é a base. Firmino, que está fragmentando. Se eu lhe dar uma sugestão, que eu faço quando eu estou com um problema aqui eu tiro a imagem e só fico com a voz. Aí para de fragmentar. Só uma sugestão. Tira a imagem para ver se fica melhor. Testa aí, Firmino. Pronto.
Pode falar. Não sei se ficou melhor. Ficou melhor? Bom, eu assim, explorando também a aniversariante, que ela nos falasse sobre os prejuízos desses 5 pontos que vão tentar ser, né, implementados em detrimento ao regime jurídico único. O que isso vai ser de pejorativo para os servidores públicos? Na realidade, já posso falar? Pode, Ana, aquela questão daqueles 5 tipos de carreira que estão querendo fazer com a mudança. Sim, é isso que eu ia dizer. Um aspecto que o próprio Firmino falou, que tanto Edmilson quanto o Rui também tocaram, a questão da Previdência. Quando você cria 5 possibilidades de ingresso no Estado, você tem apenas, no caso da carreira típica do Estado, né, que são aquelas que vão ficar teoricamente de fora da reforma, ou pelo menos da parte pior dela, que estarão contribuindo para o regime próprio da Previdência Social, ou seja, o regime próprio, no caso, o FUNPRESP, né, no caso da União, e aqui o FUNPREV, BAPREV, né, que nós temos. O que significa isso? Se das 5 formas que vão ser criadas, você tem contribuição direta para a previdência privada, para a previdência própria dos servidores só em uma, significa dizer que você vai acirrar o problema do déficit da Previdência, né? Então, como você estava falando, eram 4 bilhões lá em 2018 para 2019, quando aumentou a alíquota. Caso isso aconteça, e isso é uma coisa que a gente já vinha alertando, vocês lembram que a gente já tinha conversado sobre isso na própria live anterior que a gente participou falando da Previdência, Edmilson até estava junto, e Edmilson chamou atenção para isso, né? O simples fato de você poder, por exemplo, ter reda, terceirização e cargo, já tira muito recurso da Previdência própria e joga para o INSS. Agora, imagine quem vai entrar no Estado já está vinculado ao INSS, mesmo sendo, digamos, um servidor de carreira. Porque a gente não pode dizer que alguém que vai ser contratado por tempo determinado, temporário, do jeito que eles estão querendo fazer, né, cargo de liderança ou assessoramento, que isso necessariamente vai ter algum tipo de permanência no tempo, né? E tem um contrato que eles preveem, porque na realidade tem o tal do vínculo de experiência. O que é o vínculo de experiência? Aqueles cargos típicos do Estado que vão entrar por concurso, eles vão ter 2 anos de experiência antes de 1 ano de estágio probatório para ver se eles podem ficar, né? E nesse período, o vínculo ele pode ser quebrado, porque não tem estabilidade, é instável, né? E aí, nesse período, você está ali na corda bamba, né? Então, mesmo quem é um cargo típico do Estado. Depois, um tal de prazo indeterminado. Prazo indeterminado é um contrato que a gente tem, por exemplo, no setor privado, não é? Quando você é contratado com carteira assinada, você é contratado por prazo indeterminado. Agora, prazo indeterminado não quer dizer prazo para sempre, né? Então, o que acontece? A qualquer momento, você pode perder a sua estabilidade, você pode ser mandado embora, né? Sem estabilidade. Prazo determinado, eles dizem que é para momentos de catástrofe ou para quando você tem uma grande demanda, como foi o caso que eu falei da questão do INSS, né? Também não tem estabilidade, obviamente, né? E os tais dos cargos de liderança e assessoramento, que nada mais são do que a transformação no que a gente conhece hoje de funções gratificadas, cargos que se tem, né? E que muitos são privativos dos trabalhadores do setor público, daqueles concursados. A novidade trazida pela reforma é que agora a gente de fora vai poder ocupar até mesmo as funções gratificadas, que são prerrogativas hoje apenas de quem é concursado. Então, reparem a miscelânea disso tudo. Se a gente for pensar em termos de representação, né, em termos de categoria, em termos de você ser uma categoria, como é que você vai representar gente que pode ser mandada embora a qualquer tempo, gente que vai ser mandada embora daqui a 6 meses porque é temporário, gente que é um cargo
e que pode ser exonerado à medida que muda o governo, gente que, a rigor, a representação no setor público ela vai ficar extremamente pulverizada e esfacelada. E por que isso é um prejuízo para o trabalhador? É um prejuízo porque os sindicatos perdem força, né? Os sindicatos perdem força. E quando a gente fala sindicato perder força, a gente está dizendo que o trabalhador perde força. Porque a força que o sindicato tem que ter é para quê? Para representar. Se não se tem exatamente clareza de quem você vai representar, isso é um prejuízo gigantesco. E a gente não pode esquecer uma coisa. Hoje em dia, ainda mais ou menos existe algum tipo de negociação, né, entre as entidades representativas de trabalhadores e os governos. Só que a gente sabe que no Brasil a negociação no setor público ela não é regulamentada. A rigor, ela não existe. Ela existe como uma liberalidade de quem naquele momento está no governo. Por isso, dentre outras coisas, que vocês podem ficar 5 anos sem reajuste de salário. Porque, a rigor, esse processo negocial ele não é obrigatório, né? Então, ao invés de você arrumar isso, o que vem com a reforma é exatamente trazer o mais perto possível do setor privado, no que tem de precário, o vínculo no setor público, né? Para finalizar, eu não sei se vocês lembram, eu acho que eles 4 vão lembrar que a gente conversou muito isso. Mas, quando estava tendo a reforma da Previdência, inclusive aqui no Estado, o que a gente sempre dizia nos estudos do Diese? Que era uma aproximação da Previdência própria para o regime geral, que era o INSS. Então, do mesmo jeito, quando eles acabam com o regime jurídico único e colocam essas diversas formas de contratação, estão aproximando o trabalho no setor público, né? As carreiras no setor público, de tudo que tem de precário no setor privado. Então, é como se fosse uma reforma trabalhista do setor público, né? Trazendo todos esses servidores, trazendo todos vocês, né, para a precariedade que a gente tem vivenciado dentro do setor privado. Beleza. Quer dizer, deixa triste, né? A gente ouve os detalhes, vai ficar preocupado, mas faz parte. Como já disse Sun Tzu, tem que conhecer o inimigo para vencê-lo, né? A gente tem que se conhecer ao inimigo para, em 100 batalhas, vencer as 100. Bem, Edmilson, eu quero fazer essa pergunta para você, irmão. Na sua opinião e experiência, o que você acha que o governo quer com essa reforma administrativa? Para mim, né? É. O que ele quer é exatamente o que Georgina acabou de dizer em relação à aproximação com o setor privado. Ele quer destruir o setor, o serviço público, destruindo os servidores públicos, destruindo a garantia do servidor público. A maior garantia que pode ter um servidor público é a garantia, além da irredutibilidade que está ainda na Constituição, a irredutibilidade, por enquanto, nominal do salário, não pode haver. Mas ele quer destruir a relação, essa estabilidade em que o servidor público ele pode ser até transferido como punição, mas hoje ele não pode ser demitido. O servidor público concursado, ele tem essa garantia, mas não é a garantia, não é da pessoa do servidor público, essa é a garantia do cargo público que ele titulariza quando ele faz o concurso e passa. Então imagine você, o que é que está sendo destruído principalmente? A estabilidade. Com a estabilidade destruída, você volta, como a gente já falou, o clientelismo, o coronelismo, o nepotismo, o fisiologismo. Você vai poder botar agora, por um contrato por prazo determinado, um parente seu, um amigo seu. É como eu falei, imagine o fiscal do IBAMA se não tivesse a estabilidade, estaria demitido. E quem é que vai mais autuar uma autoridade dessa? Ela tem relação com o governador, com o presidente, com o deputado federal? Então, o que ela está querendo, na verdade, é destruir isso. A gente vai voltar, como a gente estava conversando antes de começar, nós vamos voltar nas relações de trabalho com o Estado, nas relações do concursado, do servidor público com o Estado, a gente vai voltar antes de Getúlio Vargas, não é nem antes da Constituição de 1988. São garantias, são conquistas de décadas que nós vamos perder aí.
E não por acaso eles estão exatamente atacando isso. Então, ataca exatamente o servidor naquilo que ele tem de mais precioso, que não é dele, é a garantia, não é um privilégio, é uma prerrogativa, é uma garantia de um sistema de acesso ao serviço público universal, impessoal. A gente volta, como eu disse ontem numa live com o pessoal da FENAFISCO, a esdrúxula situação de que para você ir para uma escola matricular seu filho ou ser atendido no hospital público, que até o conceito de público vai mudar, você tem que ter um cartãozinho de um deputado, de um vereador, do governador, para você ser bem atendido. Porque quem é que vai contrariar? Eu não tenho estabilidade. Eu tenho uma relação precária com o Estado. Eu não posso contrariar o chefe político da região. Então, nós estamos atacando o serviço público, não só o servidor público. Porque quem se utiliza do serviço público, como eu já falei, é a parte mais carente. É ela que estuda na escola pública, que vai ao hospital público, que precisa da assistência social, que é pública, da seguridade social como um todo. Então, é essa parte que está sendo atacado o coração. Que aí o político de plantão, e a cada 4 anos, você vai ter um chefe. O servidor não vai ser mais servidor do Estado, talvez só no nome. Vai ser servidor de governos e governos temporários. E aí você não fala mais em carreira do servidor. Porque ele talvez não dure mais do que 2 eleições. Ele vai ficar enquanto o seu padrinho político está ali. É um retorno exatamente à precarização total do serviço público. No meu entendimento, é isso. Edmilson, enquanto você falava aqui, me lembrou de um caso que um desembargador fez uma besteira no trânsito, um funcionário público foi lá e atuou. Aí a gente vê, né? Observa, a função do Estado de atuar uma pessoa que estava cometendo uma irregularidade não vai ser mais possível, porque ele pode ser ligado ao governador, que no outro dia me demite, imagina. Ou seja, o próprio Estado vai ter suas funções comprometidas, porque não tem como. Eu só queria completar uma coisa. O agente público trabalhar com segurança, com tranquilidade. Me permita só complementar o que Georgina falou em relação à Previdência, que ela falou que eu não quis interromper. Mas é pior ainda, porque quando você retira, como falou, os terceirizados de contribuir para o regime próprio, você aumenta, como ela falou, o déficit. E vamos lembrar da reforma da Previdência, que lá existe hoje a contribuição ordinária, que em alguns estados já está em 22%. A Bahia botou até 15%. Mas já tem estado que está 14%, 17,5%, 19%, 22%. Então, se você não oxigena o regime próprio, o déficit tende a aumentar. E aumentando o déficit, aumenta-se a contribuição, que provavelmente não vai parar nos 22%. E aí, a parte mais dramática, Georgina, do servidor que está aí, que contribuiu a vida toda, ainda quando o regime era solidário, você tem agora com a possibilidade do servidor concursado ir para o regime geral, que vai afundar mais o barco do regime próprio. E como se não bastasse, está no artigo 149, por isso que eu digo, está tudo amarrado. Não é reforma administrativa, trabalhista, previdenciária, deslocada uma da outra. Está tudo amarrado. Então, você não pode esquecer da contribuição previdenciária extraordinária, que eu já vi pelo menos 1 ou 2 estados já colocar. Então, além de aumentar a ordinária, você vai instituir uma nova previdência social para os servidores, é a extraordinária, porque se nada disso for suficiente, está lá previsto num dos incisos do artigo 149, de que poderá ser instituído uma contribuição extraordinária. Então, daqui a pouco a gente não vai ter mais salário, vencimento. Nós só vamos estar contribuindo. Era só isso. Mas mesmo assim, colega Edmilson, no pé que estamos indo, essa questão da nossa previdência, eu acho que a gente não tem nem certeza se vamos se aposentar lá na frente. Porque observa, o rombo está aumentando, né? Já estava em 4 bilhões, foi, Ana? Aí entra esse pessoal que não contribui. Como você bem falou, vamos tentar aumentar a nossa previdência, a nossa contribuição, que não vai resolver. Ou seja, lá na frente vai chegar um momento que não tem aposentadoria para todo mundo, não. A previsão, a análise lógica é essa. Aí você vai sobretudo, que é o que eles querem, porque o banco vai... Exatamente. Deixou de ser direito, isso. Passou a ser produto. Comercializava. Preve Bahia.
Agora é Prev Nordeste. Mudou de novo. E uma coisa importante que Edmilson fala, vai penalizar mais quem entrou antes, quem está no meio da carreira ou para o fim, porque quem entrar está submetido agora já a uma outra mudança. Mas imagine alguém que tem agora 20 anos de serviço, que contribuiu a vida inteira com uma expectativa, com uma legislação, entrou com uma regra do jogo valendo, e perto de aposentar, essa regra muda. E pior, as pessoas que já estão aposentadas chegar num determinado ponto em que você, de fato, não tenha recurso, né? Então, isso também acaba sendo uma certa porta aberta para a questão da capitalização, porque o governo não desistiu disso. Ele foi derrotado na reforma da Previdência, com essa questão da capitalização, né? De que cada um juntar para si, acabar com o princípio da solidariedade, né? Mas à medida que ele vai dizer, olha, fizemos uma reforma que não deu certo, só que ele não vai dizer que não foi a reforma que não deu certo, é que mudou-se coisas no próprio regime, né, de contratação, de permanência das pessoas no Estado. Então, é uma tipo assim, olha, agora só nos resta fazer isso. Então, de fato, é extremamente nefasto. E eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante, aproveitando o professor Rui aqui, que, assim, quando o governo fala que existe muito servidor público, fica parecendo que todo mundo é um monte de burocratas, né? Mas, na realidade, 39,8% de todos os profissionais que estão, seja nos estados, nos municípios ou União, são professores ou são trabalhadores da saúde, né? Então, assim, quando a gente pensa no serviço público, as pessoas acham que todo mundo lembrando aquela expressão dos anos 90 do Collor, marajá. Mas a grande parte das pessoas, elas estão empregadas em questões extremamente importantes, todas são, obviamente, mas aí é basicamente oferta de saúde e oferta de educação. Os profissionais mesmo da educação básica são 27,4% de todos os servidores públicos do país, enquanto os profissionais de saúde são 12,3%, né? 53,1% de todos os vínculos em todas as esferas não recebem mais do que 4 salários mínimos, né? Então, assim, nós temos hoje no Estado, de um modo geral, quando eu digo Estado, Estados, municípios e União, só 3,2% dos servidores que recebem mais de 20 salários mínimos. Nós temos menos de 10%, 9,6% que recebem entre 10 e 20 salários mínimos, né? Acima de 4 salários mínimos até 10, nós temos praticamente um terço, 33,7%. Né? Então, assim, tudo que fundamenta o discurso do governo para fazer a reforma não se sustenta. Não se sustenta. A gente está falando de professores, precisaria ter muito mais professores, precisaria ter muito mais profissionais de saúde, sobretudo espalhados num território que é enorme, porque a gente ainda tem uma questão, os serviços públicos, eles estão concentrados geralmente nas cidades maiores, né? Nos grandes centros urbanos, você tem uma carência gigantesca. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa questão relativa ao Pantanal, né? Essa tragédia, porque não existe outra palavra, é uma tragédia. Existem 100 e poucas pessoas só lá combatendo o incêndio, sendo que várias são voluntárias, entendem? Então, assim, quando a gente fala em serviço público, a gente está falando isso. A gente está dizendo o seguinte, se a gente tiver uma vacina, só o SUS vai ter capilaridade para aplicar essa vacina em todo o território nacional. Se sair uma vacina, vai ser porque as universidades, os centros de pesquisa públicos estão trabalhando para isso, né? Se a gente tem recursos para fazer isso, é porque os fazendários estão lá recolhendo os nossos impostos. Então, assim, não existe ninguém inútil, sem função dentro do Estado. É o contrário, não é? Os países mais desenvolvidos têm, em média, para cada 100 ocupados, 17, mais ou menos, no serviço público. Né? Os países mais desenvolvidos ainda chegam até quase 30. No Brasil, nós temos 12. Né? Então, 12 no serviço público, 88 no serviço privado.
Então, assim, o que o governo diz não sustenta sob nenhum ponto de vista, gente. É isso que precisa ficar muito claro, entendem? Com certeza. Ô, Rui, eu queria saber de você o seguinte, nós que somos da educação, meu irmão, me diga aí, pelo amor de Deus, primeiro, de que forma essa deforma administrativa vai nos, assim, quer nos exterminar a parte da educação. E o que é que nós precisamos fazer enquanto categorias, sindicatos e tal, para a gente fazer esse enfrentamento, Rui? Você que sempre está lá à frente das coisas. Firmino, eu vou responder já assim. Antes da reforma administrativa, nós da área de educação, principalmente educação, nós, com essa questão da Covid, nós vamos ter problemas seríssimos mais adiante. Seríssimo. Pode esperar uma grande evasão escolar. Não porque eles não estão tendo aula, mas porque a atividade econômica foi reduzida. Você está vendo aí desemprego, recessão, 65 milhões de pessoas recebendo R$600, agora 300. Esses daí vão tirar os filhos da escola para complementar a renda. Isso vai ser uma tragédia, né? Uma tragédia muito grande. Do ponto de vista da reforma, repare, aqui na Bahia, eu tenho que citar a Bahia, cara, eu não tenho problema de citar a Bahia, não tenho dó. Você, na nossa área de educação, Ana, dos 44 mil professores da educação básica, mas quase a metade é terceirizado. Quase a metade, cara. Quase a metade, cara. Isso significa que o que Ana está falando, que eu que estou para aposentar, eu vou entrar numa furada. Não vai ter dinheiro para pagar minha aposentadoria, cara. Eu sou antigo. É o que ela está dizendo. Então é uma tragédia anunciada. Se mercantiliza, se a reforma trabalhista atinge todo o conjunto do funcionalismo público e passa para a iniciativa privada, significa que as universidades que vão se expandir hoje, se 90% das matrículas universitárias estão no setor privado, vai afunilar mais ainda, cara. E vai pegar agora, vai descer para a educação básica. Então, desemprego, recessão, precarização, um monte de coisa ruim que a gente não previa, né? Eu acho que as pessoas estão subestimando muito o Bolsonaro. Estão subestimando muito. Esse povo da ultradireita é bem articulado. Então, há uma subestimação muito grande do poder de fogo desse povo, porque o Bolsonaro é um instrumento de uma concepção que está fincada na Fiesp, que está fincada nos bancos, essa turma toda que pensa. Bolsonaro nem Temer nunca fizeram um trecho da reforma nenhuma. Tudo foi escrito pela Fiesp. Tudo foi redigido pela Fiesp, que é quem pensa, quem elabora, pensa de coisa. Então, a forma de enfrentamento, eu acho que a gente precisaria, sim, aprender algumas coisas. No Fundeb, que é um fundo muito grande de dinheiro, muito dinheiro na educação básica, ninguém acreditava que nós pudéssemos aprovar no governo Bolsonaro. Nós aprovamos. No governo Bolsonaro, olha a contradição. Enquanto nos governos Lula e Dilma se aportava até hoje 10% do aporte nacional, nós passamos agora de Bolsonaro para 23% até 2025. Nós conseguimos aumentar a subvinculação para 60%, para 70% para pagamento. Então, isso aí era inaceitável. E o governo Bolsonaro tentou acabar, fazendo na última hora 3 emendas que desfiguravam completamente. Perdeu. Perdeu por quê? Porque nós conseguimos ganhar a opinião pública. A nossa batalha da reforma administrativa é evidente que se a gente não tratar a opinião pública, vai passar a concepção. Porque, assim, existe uma divergência, um desentendimento, Ana Georgina e Edmilson, da sociedade do que é trabalhador público. Por exemplo, na iniciativa privada, o trabalhador da iniciativa privada, ele vive em função da acumulação de riqueza. O patrão tem que ganhar para ele trabalhar, cara. Senão, não tem. Ele trabalha para produzir riqueza. No setor público, nós estamos para produzir serviços. Então, a gente precisa acabar com essa contradição.
ao setor público e privado, nós somos vagabundos, preguiçosos, ganhamos muito. Olha, quem ganha muito não vai estar na reforma. Magistrado, parlamentares, Com certeza. estão fora da reforma, essa turma toda. Militares. Só ficar nós, Barnabés. Então, esse quadro que a Ana Georgina colocou aí, tá muito bem explicado, cara. Mas para a sociedade, o que passa é isso. Por quê? Infelizmente, aí a gente tem que ser realista, Ana. Infelizmente, como em todos os setores, Firmino, nós temos também, a maioria, bons profissionais, mas temos também profissionais. Você chega no setor público, cara, você não é bem recebido. Você chega no setor público, né? Se você chegar no cara, é ali, é lá. No setor privado, o cara ali vai na porta lhe pegar, cara. Então, acho que a gente precisa fazer uma campanha de mostrar a valorização dos trabalhadores públicos, está interligado com a prestação de serviço ao público. Porque, como foi dito, educação, saúde, nós entregamos isso para quem as camadas mais pobres da sociedade, cara. Então, a gente pode fazer uma política, a educação e saúde são políticas de inclusões sociais. Então, a gente precisa melhorar. Acho que temos que fazer. Você participou comigo de uma reunião. Nós vamos agora, Ana e Edmilson, fechar um acordo aí com a CUT Nacional e a CTB, para centralizar, porque se não tiver comando nacional, fica igual a Covid. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Cada um pensa que vai resolver da sua maneira. Então, vamos centralizar na CUT e na CTB nacional, fazer textos nacionais centralizados e cada um na sua especificidade vai tocando o barco. Agora, eu acho que a mídia vai ser o tom. Nós não podemos, na época de Covid, ficar na rua. Eu não vou. É uma contradição você dizer que vai lutar pela vida e botar 10 mil pessoas na rua, como a gente fez com a reforma da Previdência. Não dá para fazer isso. Mas dá para fazer mídia e aproveitar o período da eleição. Pegar os 39 deputados federais, fazer um texto e dizer que vai denunciar, amedrontar, tocar o terror, para ver se a gente... Porque eles estão pretendendo votar antes do processo eleitoral, antes de 15 de novembro. Eles estão com essa pretensão. E a gente precisa ir para a ofensiva agora. Então, é pegar os setores, fazer uma frente ampla. Não importa se, nesse momento, o cara do PP tá com a gente. Não importa, cara. Nós temos um objetivo, é uma frente ampla, estratégica e imediata. Ali naquele setor, nós vamos fazer isso. Convencer deputados federais, senadores do Brasil todo, fazer um cerco e tentar fazer mobilização com mídia, com outdoor, com busdoor, com nota na TV, uma campanha nacional, e para ver se a gente consegue ganhar a opinião pública. E acho que um bom mote é dizer assim, olha, você não morreu de Covid porque tem o SUS, e o SUS é público. É uma grande estratégia, o SUS é público, cara. É isso daí, então é nessa linha. Eu ouvindo aqui o professor Rui, viu, Firmino? Lembrei daquela conversa que estávamos tendo. Porque, professor Rui, a gente tem que trabalhar no meio das nossas categorias, que eu tenho a impressão que o pessoal está meio devagar ainda. Parece que não percebeu a gravidade do perigo dessa reforma administrativa. Temos que mostrar para o nosso povo realmente o problema, o tamanho da encrenca. E temos que trabalhar com a população também, porque realmente o pessoal passa para a população que nós somos marajás e preguiçosos. Eu já dizia isso para a Firmino, a gente vai ter que ter uma campanha, sabe, de comunicação pesada, viu, Edmilson? Todos os sindicatos, entidades, o que for, mostrando, olha, nós somos assim, nós não somos isso, não. O que pintam da gente, viu, Ana, porque eu falei daquela entrevista com você que eu estou querendo fazer, a gente tem que mostrar o que é o servidor público. Porque na hora da Covid foram hospitais públicos, a pesquisa pública que ajudou a enfrentar esse negócio. Iniciativa privada, se não tiver retorno, lucro, ela não faz. Mas o serviço público é voltado para quê? Para atender sua população. É interessante que eu estava outro dia relendo aqui a política, e Aristóteles, naqueles bons tempos, dizia que a política é a excelência das ciências porque se preocupa com o bem-estar das pessoas. Que a razão do político é fazer com que seu povo seja virtuoso. Olha que coisa bonita.
nossos políticos são problema, né? A gente vê o que o cara escreveu na Grécia e compara com os políticos brasileiros, a gente diz, pô, ele não sabe de nada, não, ele precisava estar aqui para ver a coisa hoje em dia. Então, acho que a gente tem que trabalhar no meio das nossas categorias para mobilizar. Esse ano não tem Natal, basta aquele Natal que a gente presenciou, que teve o problema da Previdência. Então, esse ano esqueça Natal, dezembro, para o nosso querido governador não aprontar outra parecida. E vamos mobilizar as categorias e trabalhar também uma campanha publicitária pesada junto à população. Temos que mostrar que nós, servidores públicos, não somos bandidos que nos pintam, não, nem responsáveis por todo o problema que existe nesse país. Temos que mostrar quem são realmente. Desculpe, mas não dava para ficar calado nesse caso. Firmino, chefe, o senhor pode assumir a sequência de perguntas. Se mantivermos a ordem, começa por ano, Edmilson e Rui sempre. Ana, deixa eu ver aqui. Veja só, o que pressupõe a reforma... Está fragmentando de novo, Firmino. Tira a imagem para ver se dá jeito. Peraí. Eu estou dando um pouquinho de chamou aqui para ele. Agora. Ana, o que pressupõe a reforma, um dos pressupostos, ele alterar o artigo 84 da Constituição, né? Que permite extinguir órgãos, autarquias, né? Eleger até os próprios reitores. Então, veja só, para nós, pobres mortais do ensino público, né? Esses poderes a mais, né, que vai ter, que preconiza que tenha o presidente da República, quais são as principais que ele poderá fazer em relação a isso? Por exemplo, nas universidades federais, eles já estão elegendo os próprios reitores, né? Ele pega uma lista tríplice e diz assim, não, vou pegar o terceiro aqui. Né? Essa alteração, essa modificação na lei, ele pode também extinguir ou criar órgãos, extinguir autarquias ou criar autarquias. Né? Ou seja, ele poderia, por exemplo, federalizar as universidades públicas ou dizer, bom, essa universidade não serve, ela não serve mais para... Vamos fazer outra. Né? Então, assim, quais são os perigos que poderia vir a partir disso? Os perigos são enormes, né? Ainda que ele não... Porque, assim, isso ainda vai carecer de algum tipo de regulamentação, mas, a princípio, ele pode extinguir, por exemplo, ministérios, isso já é possível hoje, né? Órgãos... Qual é a diferença para o que a gente tem hoje? A diferença é que hoje, determinados órgãos você não pode extinguir sem você ter toda uma tramitação legal, né? Muitos você precisa ter autorização do Congresso, não é simplesmente chegar lá e acabar. O presidente ele tem a prerrogativa, por exemplo, de acabar com ministérios. A gente acabou de ver o Ministério do Trabalho ser... destruído, fatiado em outros ministérios, né? Ministério da Economia, porque é do Executivo, então era uma prerrogativa do presidente. A diferença agora é que ele vai poder fazer isso em outras esferas, né? Então, até mesmo isso facilita a própria questão da privatização, né? A Petrobras, agora que está num processo de querer se desfazer dos seus ativos, ou seja, privatizar alguns, o Congresso, a Justiça... eles chegam lá e podem dar uma interrompida nesse processo, né? Mesmo sendo uma empresa pública, com autonomia, uma empresa mista, no caso, né?
Então, assim, teoricamente, você tem uma facilidade para desfazer isso, né? Então, de repente, eu não sei se vocês têm acompanhado a parte da cultura, tem a Ancine, que é a Agência Nacional, né, de Cinema, tem lá a Cinemateca Nacional, que ele praticamente desmontou Isso se torna mais fácil quando o presidente ele tem essa prerrogativa, né? Aí eu me lembro que as pessoas falaram aqui em relação ao servidor do IBAMA, que não perdeu o emprego, mas perdeu o cargo. De repente, se você exagerar, vamos pegar o INPE, né? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um dos primeiros entreveros do Bolsonaro foi com o diretor do INPE, que ele, no final das contas, acabou se demitindo, ou o Bolsonaro demitiu, não sei se vocês lembram. Um pesquisador, um cientista extremamente renomado, não só no Brasil, como no mundo. Em última análise, o presidente ele poderia esvaziar o papel do INPE, né? Dizer, olha, a gente não tem necessidade disso, a gente desfaz, contrata isso de forma privada, né? Então, assim, na realidade, as possibilidades são enormes. Não sei se chega ao ponto de poder federalizar as universidades ou se livrar, né? Agora, não seria impossível, porque, repara, ele poderia dizer o seguinte, para que se quer 5 ou 6 universidades federais na Bahia? Que foi um avanço que nós tivemos extremamente importante nos últimos anos. Mas ele não vai poder, por exemplo, com o Estado, né? Chegar a dizer, a gente não precisa de 4 estaduais. Mas em nível nacional, federal, ele pode dizer, olha, não, a gente vai fazer uma, vai centrar o recurso que tem em uma. A gente está aqui fazendo um exercício, né? Então, os limites para isso são enormes, a gente não sabe exatamente qual é o limite, né? Além dessa questão dele poder criar ou destruir, no caso, autarquias, ele pode também fazer cooperação técnica. A gente estava conversando aqui antes da live, por exemplo, uma instituição como o Embrapa, que é uma instituição de ponta referência no mundo em pesquisa agropecuária. Pelo que está na reforma administrativa, o governo vai poder celebrar cooperações técnicas, oferecer sua estrutura, seus profissionais para cooperação que pode ter contrapartida financeira ou não, né? Então, digamos que uma empresa do ramo agropecuário, dessas que tratam de melhoria genética, não sei o quê, queira fazer uma pesquisa, mas não queira pagar especificamente por isso, criar uma estrutura dentro do seu corpo para fazer isso. Ela vai e faz uma parceria com a Embrapa, uma cooperação, a Embrapa desenvolve tudo, ela bota lá uma grana, que seria muito menos do que ela fazer isso do zero, um tipo de profissional extremamente importante que tem na Embrapa, e ela vai lá e dá uns caraminguás, entendeu? Depois ela vai lá, pega o que foi desenvolvido, e ao invés do que foi desenvolvido ser do povo brasileiro como é hoje, quando a Embrapa produz alguma coisa, vai passar a ser da empresa que fez a parceria com ela. Então, assim, são tantas coisas que são colocadas, e, assim, o mais importante de tudo isso é que você perde muito a noção da fronteira entre o que é público e o que é privado, né? Você acaba ficando numa zona cinzenta ali, sem saber, né? E lembrando, gente, que o serviço público ele é importante para todo mundo. Eu sempre dou o exemplo de transplante. Você pode ser milionário, mas para você ter um transplante, você precisa passar pelo SUS, porque você pode fazer no seu hospital chique, pago, privado, mas a captação do órgão, o transporte, a fila, tudo isso é SUS, né? Qualquer um de nós que tenha, assim, a infelicidade de se acidentar na rua, o primeiro socorro vem do SAMU, mesmo você sendo milionário. Eu não sei se vocês lembram um avião que caiu em Barra Grande no ano passado, de um povo bem rico, e que o pessoal foi atendido aqui, alguns morreram. Um dos pais das pessoas que caíram fez uma carta agradecendo ao SUS o atendimento que o seu filho milionário teve e que foi a diferença entre ele morrer e viver, entende? E ali é primeiros socorros, ele foi atendido aqui no HGE, diz que foi um atendimento de excelência. Tem problemas o SUS? Tem demais, tem muitos, mas eu não acho que o privado ele também não deixe de ter, né? Esses dias foi feita uma pesquisa mostrando que de cada 10 brasileiros, 7 usam o SUS. E às vezes a gente usa sem nem saber que usa o SUS, né?
Quando você tem, por exemplo, diversas pesquisas na Fundação Oswaldo Cruz, nas universidades, isso também é dinheiro do SUS, é dinheiro da educação, mas também é dinheiro da saúde. E, no final das contas, todos nós somos beneficiados, né? Então, assim, um Estado forte... Aí, outro exemplo, como é que 65 milhões de pessoas, como bem tem falado Rui e Edmilson, estariam recebendo esse auxílio emergencial se nós não tivéssemos um banco público como a Caixa Econômica, que é o único banco que está em praticamente todos os municípios, desde um banco no Amazonas, né, até um postinho móvel, lá naquele lugar que não tem quase nada, né? Não é à toa que é a Caixa Econômica, é a Caixa Econômica porque só ela tem perna para fazer isso. Por que a Dataprev e o SERPRO que processam? Porque só eles têm capacidade de fazer isso. Entendem? Então, assim, a gente é muito mais dependente do serviço público do que o que a gente imagina. Existe no Brasil uma distorção que o serviço público, ele é basicamente um serviço para quem não pode pagar, e não é verdade. Ele é um serviço para todos nós. Como Edmilson bem falou, no final das contas, as pessoas que têm um menor rendimento, elas acabam utilizando muito mais. Mas nós também usamos. Pessoas muito mais ricas do que nós utilizam, né? Então, é isso. Essa reforma administrativa põe em risco todas essas questões, né? Todas essas questões. Beleza. Edmilson, eu quero voltar àquela questão da Previdência, irmão. Atualmente, está sendo cobrado de nós, servidores estaduais, 14%, né? O pessoal aposentado estava reclamando. Mas parece que a legislação nossa permite até o quê? 22% no máximo? Na verdade, a legislação, a emenda constitucional 103, ela instituiu a possibilidade dos entes federativos acompanhar. Não sei se você lembra da PEC paralela, que os estados poderiam aderir simplesmente por uma lei ordinária. E eles podem aderir a qualquer momento para as alíquotas de 17, 14, 17, 17,5%, 19%, tem uma de 14,5% e 22% a qualquer momento. Por exemplo, a Bahia só foi até 15%, mas o Maranhão aplicou aqueles percentuais todinho. O Maranhão vai até 22%. Ele aprovou isso. Claro que teve outras coisas que ele não colocou, mas em termos de arrecadação em relação à contribuição previdenciária, ele já colocou, e eu acho que outros estados também. Então, aquela história de que essa reforma, o Paulo Guedes e o próprio Rodrigo Maia estaria preservando os atuais servidores públicos, isso só vai valer para lá para frente, para os novos, isso é uma grande mentira. Igualmente, hoje em dia fala de fake news, né? Igualmente as outras mentiras e as outras fake news que os robôs espalham por aí, e que vai justificando, vai fundamentando todas as outras reformas, todos os outros projetos de emenda. A 95 foi com mentira, a 93 da DRU foi com mentira, essa está sendo com mentira, da Previdência foi com mentira, e eles manuseiam muito bem esses instrumentos de redes sociais, de robôs, e que a esquerda precisa aprender a fazer isso. Eu queria levantar só a possibilidade de dizer o seguinte aqui. Você abordou aí a Previdência. Então, como eles têm espalhado que o servidor atual não seria afetado, eu fiz uma lista aqui bem rápida de algumas coisas que afetarão diretamente. Alguma delas já foi falada por Georgina, outra por professor Rui. E, por exemplo, a reposição salarial. Como é que vai ser a reposição salarial? Não vai ser igual a todos? Ou eles vão fazer uma reposição salarial só para os novos? Não tem condição de acontecer isso. Então, quando fizer em relação ao item reposição salarial, todos serão afetados, os novos e os antigos. A avaliação de desempenho, que tem um dos projetos, um dos PLs, dos 6 que deverão ser aprovados, né? Essas normas infraconstitucionais. Esses critérios, vai diferenciar, no momento que for instalado, votado no Congresso, ou aqui na Assembleia Legislativa, ou no município, ele vai ser colocado assim, olha, esses critérios são por novos e esses critérios aqui se aplicam aos antigos. Isso é irreal, isso é uma grande mentira. A promoção vai ser igual para todos, isso por merecimento, ou seja, pelaquela avaliação de desempenho que depende do seu chefe imediato. Quem é que ele avalia? É seu superior. Então, o próprio concurso,
deixou de existir enquanto aquele acesso universal a todos. Porque, no final das contas, esse período de vínculo de experiência de 2 anos vai ter uma seleção com a provas de títulos, depois dos 2 anos de experiência, outra seleção vai haver, agora pelos chefes que vão dizer que vai ou não vai ficar. E depois, que diz a própria reforma administrativa, que vai entrar pessoas em uma quantidade superior ao que definitivamente vai ficar. Quando você for selecionado ou mandado embora, aqueles que ficarem para 1 ano, isso não está claro, para mim não ficou claro. Esse estágio probatório, para esses que são carreiras típicas de Estado, quer dizer, vai passar, qual quantitativo que vai passar para o estágio probatório? Porque se ao final só vai poder ser contratado aquela quantidade que o edital estipulou. Qual é o quantificativo disso aí? Qual é o quantitativo? Então, quando você fizer o estágio probatório, depois de 1 ano, ali antes de você adquirir estabilidade, que só adquirir depois do estágio probatório, é outra seleção, gente. Como é que vai ficar? Eu vi ontem isso do Paulinho, da Força, Paulinho do DIAP. Como é que vai ficar o ambiente de trabalho? Onde é que vai ficar o serviço público de qualidade que o Rodrigo Maia está prometendo? Com essa disputa. Isso não vai ser só uma disputa, não é um concurso para quem está lá dentro, porque sabe que uma boa quantidade deles vão sair. Então isso vai ser uma guerra. Não vai haver cooperação nesse órgão que está aqui contratando. Porque eles estão em guerra, eles sabem que poucos ficarão. Né? Redução da jornada de trabalho, que só com correspondente redução de remuneração. Isso vai ser para todos, não vai ser só para os novos, e os antigos vão ser tratados diferente. E mais ainda, Georgina, não só em relação à PEC 186, 187, 188, essas que já estão lá, que tinham uma previsão de 25%. Essa aqui não trouxe o quantitativo de 25% de redução. Acho que foi o Rui que falou. Então, isso não trouxe esse percentual. Então, isso pode avançar muito mais. Contratação de temporário, está lá no artigo 37A, novo. Num detalhezinho, no meio de tudo, tem lá. Contratação de temporários, com prazo determinado, decorrente de uma porção de coisas. No meio de tudo tem decorrente de paralisação. Como é que vai ficar o nosso direito de greve? A gente fez greve, é exercido um direito constitucional, mas eles podem contratar para períodos temporários decorrente de paralisação de serviço essencial. E a greve fica como? Mas eles vão poder contratar, está aqui. Né? Extinção da estabilidade, como já falou Georgina, de autarquias e fundações por decreto do presidente. Não vai mais precisar do artigo 88. Ele mesmo, por decreto, não vai para o Congresso, porque o Congresso está dando essa carta branca, ele se passar, certo? E os regimes previdenciários, como já falou aí, Georgina, eles vão ter a prerrogativa de, em 2 anos, e aí é União, Estados, Federal e Município, de fazer a opção por lei complementar de jogá-los no regime geral, que já foi abordado aqui. Então, essa mentira é mais uma mentira que a gente precisa desmontar isso, e a gente precisa, eu ia falar isso mais adiante, mas a gente precisa, sim, resgatar aqui na Bahia, não só na CTB, que o próprio Rui falou e na CUT, mas aqui na Bahia, resgatar aqueles 14 sindicatos, aquelas 4 centrais que nós atuamos lá atrás. Porque Rui vai... Hoje, as autarquias está sendo mencionado, e esse artigo em relação à União, mas tudo que faz lá é transposto aqui para o Estado e para os municípios. Então, se ele vai poder extinguir por uma canetada, por decreto, a Universidade Federal, que é uma autarquia, mas a UNEB aqui é outra autarquia. Então, se não vai ser pelo presidente, anote aí. Pode estar no próximo maldade aqui, do próximo dezembro, que é a música de quando fevereiro chegar. Quando dezembro chegar, nosso governador, o Rui, poderá copiar e colocar aqui e extinguir a UNEB, a Universidade de Santa Cruz, toda e qualquer outra. Entendeu? Então, só queria chamar a atenção disso. Pode falar, Firmino. Não, assim, pegando esse gancho que você colocou muito bem, que eu queria colocar Rui também no circuito, que é o seguinte, essa parte de educação. Veja só, esses últimos anos de governo de Rui Costa vem com um desmonte, um desaparelhamento total das nossas forças, né? Forças sindicais, quanto também a questão do próprio serviço público. Né? Nós já completamos 6 anos sem reajuste,
são essas que já foram discutidas e apresentadas. Aí eu queria saber, xará também de Rui Costa, queria saber o seguinte, por exemplo, o que nós estamos preconizando para quando essa reforma, essa iminente, né, porque ele já vem sinalizando para a gente a extinção do abono, do abono permanência, da estabilidade, e etc, etc. Então, ele, na versão, né, na versão baiana, né, dessa PEC 32, o que Rui, que também muito a fundo isso, o que Rui está esperando, né, que isso aconteça realmente, poderá chegar aqui em dezembro para a gente, pensando no novo modelo baiano, assim como nós tivemos em 2019, o modelo baiano da reforma previdenciária, o modelo baiano, em dezembro, da reforma administrativa do governo federal. A PEC 32 se transformar em outra PEC aqui na Bahia. Qual a sua posição, Rui, em relação a isso? Firmino, eu acho que, primeiro, assim, eu tinha falado um pouco com a Ana Georgina, não sei se eu falei com o Edmilson em um debate aí, de que a gente precisa discutir um pouco, uma vez sindical, a revolução 4.0 do mundo do trabalho, cara. É uma coisa que a gente precisa entender. Eu estou aqui lendo um livrinho de cabeceira, né? De um israelense. Esse livro daqui é de 2018, que prevê 2021. E tem 21 lições. Repare, só para Ana e Edmilson entenderem. Por que nós não queremos ter aulas presenciais esse ano? A defesa geral é a lei da vida, a luta pela vida, entendeu, Ana? Essa é a defesa. Mas, na realidade, se a gente, como vocês deixaram as universidades terem, repare, o Edmilson, se eu implantar aula remota na rede estadual de educação básica, eu nunca mais faço greve. Não faço. Não faço, cara. Ah, tá em greve, Acabou. Vá, fica aí na greve. Os meninos vão ter aula aqui, assim. Acabou, cara, com a gente. Você tem ideia? Rui Costa, leia a revista Isto É, da semana passada. Tem 4 páginas, ele falando. Apoio a reforma. Acho que não tem que misturar ideologia com gestão. Mesmo assim, não tem que misturar. Nós estamos no século XXI. Não é mais, não é admissível a forma que era do formato. Tem que mudar o formato. Eu apoio o que for bom para modernizar a gestão. Eu apoio. Porque ele sempre teve essa concepção, esse ranço, desde que ele era dirigente do Sindiquímica, cara, do setor privado. Rui Costa vai lhe dizer assim, professor Rui, como é que pode uma professora primária ganhar 4 mil e um peão do polo ganhar 2 mil e trabalhar 12 horas? Eu fiz, porque a professora não trabalha com máquina, trabalha com gente. É diferente. Isso aí assim, é diferente, cara. Mas é concepção. E essa revolução no mundo do trabalho, assim, eu acho que, independente da gente discutir a reforma administrativa, a gente podia discutir os impactos da reforma administrativa no mundo do trabalho e no mundo sindical. Porque vai mudar tudo, cara. Se passar o que está aí, nós não vamos ter mais representatividade, porque a tendência é assim, você ter, como a Ana falou, você ser contratado por temporário, cara. E temporário, repare, reda é temporário e não volta mais. Por quê? Porque tem outra reserva do mercado que tem aí na rua para entrar. Então, não entra, não vai para a Previdência, não vai dizer o quê, vai ficar com um zumbi, cara. Aí quem vai defender esse povo? Quem é a representação dele? Como é que a gente vai defender uma pessoa que está fora do mundo do trabalho ou está sendo explorado dessa forma? Como é que fica isso? Como é que fica a nossa categoria? Ou você acha que no Sinteste, se vier a reforma administrativa, você só vai contar com os aposentados, cara? Só vai contar com os aposentados. Vai ser um salve-se quem puder. Vai ser uma guerra pela sobrevivência. Se não tiver, se quebrar a estabilidade, você chamar para ir para a porta da universidade, ninguém vai. O chefe vai dizer, se for, olho da rua. Não vai ninguém, cara.
Era a maior dificuldade na época do Coronelinho para a gente chegar no interior e fazer greve. Greve só acontecia, como a Angélica falou, nas grandes cidades. E acabou. E acabou, cara. Era isso, nós conseguimos romper, botar o concurso público na Constituição como forma de ingresso único. Isso quebrou, deu força, deu movimento, o pessoal se sentiu mais protegido. Você quebra a estabilidade, você não tem, você vai ter funções iguais com remunerações diferentes. Você vai ter isso direto. Já tem hoje com REDA, imagine quando for contratação pela OS de Irmã Dulce. Aí você vai ter que fazer uma greve da Irmã Dulce, porque depois você vai fazer uma greve da Fundação José Silveira. E o Estado vai dizer, eu não tenho nada com isso. Eu paguei para contratar gente. Você, quem está em greve, você tira e bote gente aqui dentro, senão você vai perder o dinheiro. Quer dizer, eu não sei, não tenho resposta, mas a gente precisa discutir a forma de representação, a atuação. Isso vai impactar muito no movimento sindical. E onde isso está acontecendo no mundo, quebrou o movimento sindical, cara. Quebrou, fragmentou, fragilizou, tirou representação, não chamando o pessoal para a luta. Hoje nós lutamos de forma coletiva para o bem-estar de todo mundo. Agora vai prevalecer o individualismo, porque vem a meritocracia, cara. Meritocracia é uma corrida de espermatozoide, cara. É cada um, salve-se quem puder. Então você vai ter no Sinteste, na base da PLB, na base dos fazendários, você vai ter um disputando, um querendo dar rasteira no outro para alcançar o mérito, porque o pessoal quer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, cara. Então, é um desastre essa reforma administrativa, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, essas concepções neoliberais acabam com tudo. Nós temos que encontrar um ponto de unidade para a gente construir alguma coisa e derrotar. Aí, derrotar, a gente tem que ver, não tem dado. Eu acho que até o momento das eleições municipais é um grande chance para a gente ter força para ir para cima. Passadas as eleições, já era, cara. Passadas as eleições, ó. Isso. Já elegi meu prefeito vai me dar voto para 22, e eu não quero nem fazer. E tudo com apoio de quê? De Rui Costa, cara. Não só de Rui Costa. Você acha que a Bahia, quando votou que nós teríamos reajuste salarial até 2022, dos 39, na Câmara votaram 36. Quando foi para derrubar o veto, metade foi com o Rui Costa, cara. Foi o combinado, o jogo mudou. Exatamente. Mudou sensivelmente. Então, acho que a gente tem aqui debater, construir, ver o que nos unifica, ter uma construção nacional, um comando nacional que é fundamental. Sem comando nacional, nós não vamos para lugar nenhum. Vai cair, cada estado fazendo o que quiser. Não, vamos construir um dia de luta, um dia de movimento social, um dia de tuitaço, um dia disso, fazer carne, fazer um monte de coisa. É essa luta que é a luta possível. Porque você não vai dizer que vai para a rua para votar 10 mil pessoas. Primeiro que não bota. Tem que baixar a bola. Você não bota. Não bota. Tem gente que está com medo da Covid, não bota. Segundo, nós temos que convencer o outro lado. E até Joana Georgina, até sindicalista do setor privado, que acha que o público também ganha muito, que não faz nada. Né? Tem companheiros nossos de todas as cores que pensam assim também. De todas as cores, em todas as centrais. Então é uma luta assim, que eu acho que a gente, se até as eleições, a gente pode derrotar. Até o processo eleitoral de 15 de novembro, ou até 27 de novembro, que é o segundo turno, a gente pode derrotar. Passado isso, cara, já era. Então tem que ser uma coisa muito agressiva, muito forte, de chegar e tocar o terror. Carro de som na porta do deputado, carro de som. Pode botar carro de som grande, falando tudo para ele, cara. Bota lá na porta dele, faz miséria, mas tem que fazer, porque se passou, já passou a trabalhista, já passou a PEC 95, já passou a reforma da Previdência, enquanto muita gente está dizendo assim, fora Bolsonaro estava unindo a tropa de choque dele toda, unificou, mandou essa lei. E fora a tributária que vem aí também, colado. Vem. É o povo brasileiro, cara. O povo brasileiro. Mas é isso. Então, acho que a gente tem que ver essas questões. Eu acho que parabenizar aí a iniciativa do Sinter de fazer esse debate. Nós vamos fazer já um grande debate estadual, né?
nós fizemos, Ana e Edmilson e Aragão, na PRB, fizemos uma assembleia da rede municipal, uma reunião da rede municipal agora, deu 1.040 pessoas na sala. Da rede estadual, botamos 15 mil, tudo junto, no mesmo dia, no mesmo horário, 15 mil, cara. Então, a capacidade, capilaridade da PRB é muito grande agora. Então, botar 15 mil via YouTube, Facebook, uma sala de 2 mil pessoas, nós podemos fazer isso e juntando com todas as entidades, como a gente está falando aí, do funcionalismo público, podemos botar para falar para 100 mil. 100 mil. Nós somos 12 milhões e meio de trabalhadores públicos no Brasil. 12 milhões e meio. A educação, pegando professor, aluno e família, dá 25 milhões. 25 milhões de pessoas no Brasil. No Brasil, só a educação. Então, a gente tem que ter tudo para ganhar. Depende da nossa estratégia, da nossa capacidade de luta e essa força que é a unidade dos trabalhadores. Porque a gente precisa ter unidade para avançar. E a unidade para avançar é fundamental. Então, acho que a gente precisaria ver isso. Até para a semana já está decidido que a CUT e a CTB já vão ter um comando nacional. Já está decidido isso. Eu conversei hoje, já está decidido isso. A CNTE está dentro desse conjunto. E precisa botar as entidades também dentro desse conjunto e partir com orientações gerais, fazer uma atuação parlamentar, uma frente lá dentro do parlamento, uma frente na sociedade, uma frente que ganha a opinião pública, que o Fundeb foi assim, opinião pública que ganhou e convenceu os deputados. E na época da eleição, até o dia 15, a gente comemorar, derrotar Bolsonaro, derrotar essa ultradireita. É isso. Firmino, normalmente a sequência seria você fazendo a pergunta, mas como eu disse a vocês, eu tenho uma pergunta de um colega, então eu quero passar ela para quem se sentir à vontade para responder. Nosso colega Abílio, José Abílio, de Eunápolis, se eu não me engano, né? Ele fala o seguinte: retalharam e costuraram nossa Constituição, agora estão rasgando. Cadê a união do povo brasileiro? Quem quiser falar a respeito, fique à vontade. Eu acho que já há algum tempo, né, acho que eu não diria nem desde essa última eleição, mas desde as eleições de 2014, talvez um pouco antes, a gente tem tido uma polarização grande no país, né? Uma polarização política grande. Acho que a eleição de 2018 se utilizou muito dessa polarização, acirrou mais ainda, né? E eu acho que as pessoas têm uma seguinte noção: para eu derrotar determinado projeto político, eu não me importo de ir junto, né? A gente viu vários servidores públicos que, infelizmente, e aí não é apontar dedo, é uma evidência. Nós vimos vários servidores públicos que apostaram no projeto que está aí, votaram no projeto que está aí, né? E que esse projeto, ele não era um segredo, ele não foi definido agora, tipo, dando uma rasteira em quem votou. Na realidade, isso era muito claro. Eu acho que nós podemos ter vários problemas com o governo que está aí. Agora, não é um governo que está tentando fazer alguma coisa que não disse que faria. Toda essa agenda que está sendo implementada, ela foi amplamente divulgada como o programa de governo e a linha de governo que seria dado pelo governo Bolsonaro, né? Paulo Guedes foi o primeiro ministro a ser escolhido. Vocês lembram a história do posto Ipiranga? E todo mundo que conhece minimamente Paulo Guedes sabe que ele é um homem de mercado, ele é um homem do sistema financeiro. Ele não faria diferente, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão importante para reflexão, né? Assim, eu concordo plenamente com o Abílio, né? É aquela história, eu não estou nem aí, né? Por exemplo, eu conheço várias pessoas que dedicando anos da vida, tirar 2 anos, 3 anos para estudar para determinados concursos, né? E agora, simplesmente, todo o esforço dessas pessoas está sendo frustrado, porque mesmo que ela passe, e aí Edmilson coloca uma coisa que é perfeita, na realidade, você passar no concurso não significa que você vai estar lá, porque eles vão pegar um número maior, e exatamente para promover uns certos jogos vorazes, entende? Por quê? É à toa? Não, porque isso eleva a produtividade, gente. Se eu puser fizer rinha de servidor público,
para ver quem vai ficar de verdade. Como é que isso vai... A qualidade do serviço bem questionável, mas a produtividade, aquela coisa do querer mostrar serviço e de se submeter a diversas coisas que, se você tivesse numa outra condição, você não se submeteria, é o correto, né? Ele vai acontecer. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte: qual é o projeto? A gente só se une se a gente botar em primeiro lugar o país. E o país não é uma coisa abstrata, um mapa. O país somos nós. O que nós queremos para a gente, como país, como povo, né? Independente do projeto político A, B ou C, né? Porque é isso, eu vejo várias pessoas, uma coisa que para mim está evidente, muito da ascensão do atual governo foi com a bandeira anticorrupção. E vamos combinar que não teve muita mudança em relação a isso, no sentido disso deixar de existir. Parece que piora. Por exemplo, um governo que é contra a corrupção não pode advogar uma forma de ingresso no Estado que não seja por competência, né? Pela pessoa ter sido aquela que teve o melhor desempenho, né? A gente não pode querer achar que simplesmente precarizar vai significar você retirar a corrupção. Vocês já imaginaram o que as empresas que vão poder entrar, né, para prestar determinados serviços vão estar dispostas a fazer para ganhar os contratos? Só que não vai ser só numa empresa ou na outra, isso vai ser no Estado. Vocês já imaginaram quantas campanhas políticas vão ser financiadas? Né? Vocês já imaginaram tanto de clientelismo, fisiologismo, conchavo? Eu estava lendo ontem, teve uma pessoa, acho que ele era assessor da presidência, usou um voo indevidamente, foi exonerado, está agora no Ministério do Meio Ambiente. Então, esse tipo de coisa, o controle social, ele vai ficar extremamente frouxo. Então, assim, são milhões de passos para trás, né? Milhões de passos para trás. E as pessoas que acham que terão mais facilidade de entrar no Estado porque não vai exigir concurso, eu diria que ficou muito mais difícil. O concurso, você estuda, você passa, você entra. Ninguém te tira de lá se você entrou. Desse jeito aí, acho muito pouco provável que quem não tenha algum tipo de influência política ou perto de alguém que tenha, consiga alguma coisa. Ok, obrigado, Ana. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria responder também ao colega do Salvador. Abílio, qual é o nome dele? José Abílio. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto Georgina falava, que é muito complexa essa pergunta, mas eu vou além dela, eu vou resistir. Não é onde está, cadê o povo brasileiro? Antes disso, a gente tem que perguntar cadê, onde estão os servidores públicos. Nós assistimos isso nas outras reformas, inclusive na Previdenciária, da Fazenda, que era um grupo até considerável, não foi um dos mais reduzidos lá, na Assembleia conseguiu ali colocar 100 e poucas pessoas. Quer dizer, mas eu digo, só na Fazenda ativos são 750, mais 600, mas daria algo em torno de 2.000 pessoas. E nós não levamos nem 10% para lá. Então, antes de perguntar onde é que está o povo brasileiro, tem que perguntar como é que a gente vai fazer para trazer os nossos colegas servidores públicos que estão diretamente afetados. Indiretamente vai ser a população e vai sofrer muito mais, não tenho a menor dúvida disso. Então, esse povo, não só o brasileiro, mas como os nossos colegas servidores públicos, eles formam sua opinião nos canais da Globo, da Record, do SBT, agora também nas igrejas evangélicas que estão sendo utilizadas para eleger pessoas como o Bolsonaro. E nós temos que tomar as rédeas disso. Nós sindicalistas, quando eu falo, o Rui já falou aí das centrais, Rui, nós sindicalistas e das centrais, nós temos que assumir isso. Nós somos vamos dizer, a última, vamos dizer assim, o último, eu acho que os últimos instituições que estão um pouco ainda organizadas, que não foram ainda, vai ser dizimada com essa proposta de reforma administrativa. Mas ainda estamos organizados de alguma forma, temos uma certa estrutura. Então, como eu falei, a gente tem que inicialmente juntar aqueles 14 sindicatos, e muito mais além do que os 14, as 4 centrais aqui,
que seja sob a liderança da CUT, da CTB e de quem outra central mais que vier a se inteirar disso, mas nós temos que botar a cara, sim. Não, se não pode ir para a rua, a gente vai botar nos meios de comunicação também. Claro que não temos a capacidade financeira do Estado, do poder econômico que está por trás, que apoia o Bolsonaro e essa agenda toda, como o Georgina falou. Mas a gente vai ter que coçar o bolso, a gente vai ter que se reunir e fazer alguma coisa em conjunto. Claro que tem diferenças nesses 14 sindicatos e nos mais ainda que vão se incorporar a isso, mas tem que entender, ou a gente faz alguma coisa, ou vai morrer calado. Ou se morrer gritando, e for individual, nós não vamos para canto nenhum. Eu vi ontem numa live, o pessoal da FENAFISCO, eu vi bolsonaristas fazendo uma meia-culpa lá e dizendo que tem que ser feita alguma coisa. Foram eles que botaram ele lá. Mas agora está tocando neles, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o que eu deixo aqui como orientação, e até em resposta disso aí, é que os sindicatos e as centrais nacionais e regionais têm que fazer sua parte, têm que meter a mão no bolso, e digo mais, o Rui está certíssimo, a primeira reforma da Previdência de Temer só não foi à frente, como a de Macri lá da Argentina só não foi à frente, que vislumbrávamos uma eleição logo à frente, e o político não ia se desgastar. Então, o Rui está certíssimo, a gente tem que explorar essa eleição, botar do deputado que está querendo ser prefeito, então a gente botar na porta dele, botar na cidade dele, propagandas, outdoors, o que for, o diabo a quatro que for, perdoe aqui o termo, mas a gente não pode ficar parado. E digo mais, isso a gente vai segurar até o segundo turno, que eu acho que é 23 ou 25 de novembro, e depois... 27, né? Então, e depois? Aí Rui pode fazer aquele pacotinho dele, pode fazer aquele pacotinho de maldade, eu não vou dizer nem maldade, eu vou dizer malvadeza, que ele está sendo pior do que o malvadeza que nós tivemos aqui. São 6 anos sem reajuste, não, sem reposição da inflação secreta. Então, eu acho que a gente tem que, a partir de novembro, ontem isso foi ventilado nessa live que eu estava, então, a partir de novembro, já passada a eleição, eu acho que, se nós conseguirmos sentar Rui, vocês, Firmino, com o Simpo Júlio, com todos os demais, e com todos os outros que têm diferenças, claro que tem diferenças, mas neste momento nós temos que procurar o que nos une, e fazer assembleias já no final de novembro, porque o pacote de dezembro deve vir, e colocar o máximo de sindicato possível em estado de greve até o dia 2 de fevereiro, quando reabre a Assembleia Legislativa. Porque as maldades virão e, a partir daí, nós podemos tomar algumas atitudes concretas. Conclamar o povo, acho que pode haver Natal, pode haver Ano Novo, mas a gente tem que estar ali sobre aviso. Não é, Jorginho? No setor privado não tem isso? Fique sobre aviso, porque se não tiver condição de ter, não teremos. Então, a proposta que eu faço é que a gente junte essa turma que já esteve na luta lá atrás e que nós façamos, sim, uma grande reunião com todos esses sindicatos, que pode ser lá mesmo com o Rui, na PLB, ou virtualmente, né, no caso, virtualmente, que não dá mais para ser por causa do coronavírus, mas que a gente consiga agregar esse povo e, se possível, orientar que façamos assembleias também virtuais, mas para colocar a turma toda inteira sob estado de greve de dezembro até 2 de fevereiro, quando reabre os trabalhos da Assembleia Legislativa. Eu acho que a única solução é essa, é mobilização. Mobilização é a gente se expor, meter a mão no bolso, chamar todo mundo e dizer, tem que participar financeiramente. Eu não posso, contribuir com quanto, contribuir com o que pode. Eu acho que esse dezembro a gente pode torná-lo com um presente diferente para Rui Costa, porque todo ano ele nos dá um presente, né? Eu acho que esse ano a gente pode dar um presente, se nós soubermos nos anteciparmos e juntar, apesar de todos os diferentes, juntar todo mundo na tentativa de barrar. Primeiro essa reforma administrativa lá na União, e depois a que virá aqui, com certeza em dezembro, pelas mãos de Rui Costa. É isso que eu tenho a dizer. Ok. Firmino, eu acho que a gente pode iniciar as considerações finais dos nossos colegas. Eu só queria fazer um adendo aqui a essa colocação de Ana, de Edmilson. Eu tenho certeza também que Rui também ele fez esses comentários também acrescentando essa dinâmica, que é o seguinte, quando se fala em fazer mobilizações próximas de eleição, a gente tem como norte o que aconteceu conosco na reforma da Previdência, que foi o seguinte,
nós sabíamos, né, o que tinha sido provocado por Rui Costa. Ele fez uma convocação extraordinária no meio, dando cerca de 50 mil reais para, certo? Aí nós conseguimos, nós estávamos, né, os deputados aliados, nós chamamos, né, fizemos uma grande pressão, certo? E o que nós vimos lá na CCJ, certo? É um passo antes da votação no plenário, né, dos dois turnos, o que mais se viu lá, os políticos que estavam lá eram políticos ligados à oposição, ou seja, aos partidos contrários aos servidores públicos, mas eles estavam lá. Então, isso aconteceu porque nossa pressão, a pressão que nós fizemos, quando chegou à Bahia a PEC 103, aliás, a emenda constitucional 103, né, de Bolsonaro para a reforma previdenciária, ela ia passar pura e simplesmente igual, da mesma forma, com a PEC 197. Com a PEC 197. Tá mudo, Firmino, tá mudo. Você tá falando aí, não tá chegando aqui. Você tá falando aí. Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo? Agora, mas seu delay tá terrível aí. Sua conexão. Tente tirar a imagem de novo, falar só. Tá conseguindo? Gente, eu vou precisar interromper vocês, porque eu vou ter que sair, também, que eu tenho uma outra live agora às 18. Pode falar suas considerações logo. O professor... Não, eu só queria agradecer, eu só queria mesmo agradecer o espaço, falar da importância desse tipo de discussão. E assim, eu tenho absoluta concordância com todas as falas, tanto de Rui quanto de Edmilson, em relação a essa questão da unidade e da mobilização. A tramitação, pelo que o governo está pretendendo, e sobretudo com Rodrigo Maia articulando ali o Centrão, a ideia é que ela seja muito rápida. Eles retiraram, para vocês terem uma ideia, a urgência da reforma tributária, da tramitação, e passaram a reforma administrativa na frente. Então, eu só queria alertar para isso, né? Que, de fato, nós vamos precisar ficar bastante atentos. E é isso, assim, eu acho inevitável, até porque a reforma ela abarca, né, as três esferas, União, estados e municípios, não tem como o estado da Bahia passar ileso, né? Então, assim, é só chamar atenção para isso, agradecer, pedir desculpas que eu vou ter que sair antes de terminar, porque eu tenho um outro compromisso. Viu? Mas muito obrigada. Nós do Jazz estamos à disposição. Tchau, obrigado, gente. Ana. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Ana. Também vou ter que sair, Ana. Eu queria agradecer aí ao Sinteste, dizer que, primeiro, a Edmilson e a Ana, quando eu falei da CUT e a CTB, é que tomou a iniciativa primeiro, não está fechada para nenhuma cidade. Muito pelo contrário, eu disse que a gente precisa construir unidade, cara. Se não tiver unidade com o Paulinho da Força Sindical, com a UGT, a CT, não vai. Não vai. Agora tem que alguém puxar logo. Então, puxou logo um fórum para chamar todo mundo. É unitário, para todo, não tem corte de ninguém. Muito pelo contrário, tem que ter a unidade maior possível. Acabei de dizer assim. Isso que não importa se o cara do PP vai apoiar a gente, está nessa luta para derrotar, venha, não tem problema nenhum. Isso daí. Aí queria agradecer e dizer que a gente precisa ver isso. Acho que para a semana já vamos ter uma reunião aí para ver o que é que o pessoal está pensando para a gente articular. E vamos naquele mesmo molde que a gente construiu a reforma da Previdência, aquele grupão todo, não tem problema nenhum. Vamos tocar o barco e ver a forma de uma nova estratégia, porque nós estamos em pandemia, nós estamos com Covid. Então, tem que ver uma forma mais inteligente de atingir nossos objetivos. Queria agradecer aí a Edmilson, que está presente, o Firmino e Salvador, para dizer que também eu tenho outra live agora, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Rui. Tá certo. Edmilson, pode fazer suas considerações finais também.
Eu vou ser rápido. Eu acho que o grande desafio do sindicalismo, ainda enquanto instituição, que ainda guarda uma certa organização e um poder para enfrentar essa situação, principalmente essa ultradireita que vive se sustenta em função de mentiras, e umas mentiras que convencem a sociedade. Umas mentiras. Agora mesmo, eu não posso deixar de dizer, um dos motes dele é a ineficiência do setor público, e a outra é que está cortando privilégios. Foi isso que eu ouvi da boca de Rodrigo Maia, lá de braços dados com Paulo Guedes. A ineficiência do governo, porque desde o início, servidores públicos, desde o início dessa pandemia, vou dar um exemplo da pandemia, que é o que está bem próximo a gente agora, servidores públicos de hospitais, de universidades, que orientou sim esse governo ineficiente esse governo que desde o início orientado para fazer a coisa certa, foi responsável pela morte de até o momento, mais de 131 mil brasileiros, e outros tantos que vão ficar com sequelas aí. E isso porque simplesmente disse para a população que acreditava neles, nos seus seguidores, que era uma gripezinha. Essa gripezinha já matou mais de 131 pessoas. E a outra, em relação à outra mentira, eu falei da ineficiência, e a outra, e o mote dele foi o que mesmo? Acabei de comentar agora. Privilégio. Dos privilégios. Exatamente. Nesses privilégios, ora, ele inclusive colocou medidas aqui no artigo 37, vocês me permitem dar uma lidinha só em duas, eu botei aqui, mas o papelzinho já caiu, artigo 37, nas medidas que ele vai convencer o povo, está aqui, ó, artigo 37A, no inciso 5º ele diz: cargos de liderança e assessoria serão destinados a atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Depois ele dizer que tem 3 cargos. Ora, você está tirando o servidor concursado efetivo e vai colocar atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Pô, isso aqui é um conceito muito amplo. Você vai botar em todo mundo que você quiser, em qualquer área que você queira, cargos de liderança e assessoramento. São os antigos cargos de comissão e confiança. Esse é o atual. Então, na verdade, é uma grande mentira. Você vai botar em qualquer canto e os cargos de prazo indeterminado e os concursos vão ser deixados para trás. Aqui mais à frente tem vedação, no inciso 23, são bem rápidos. Vedação à concessão de, aí vem uma série de férias, incluindo período de recesso em período de 30 dias, em período superior a 30 dias. Há uma grande mentira aqui. Como é que ele vai propiciar o corte de férias superiores a 30 dias, se a gente sabe que quem tem férias superiores a 30 dias, com seus recessos e tudo mais, são parlamentares e o judiciário. E esses dois não estão nessa reforma. Não estão. Então, isso aqui é uma letra morta, vazia. Outra aqui, aposentadoria compulsória com modalidade de punição. Fica vedada essa concessão disso. Ora, aposentadoria compulsória com modalidade de punição é do judiciário. O juiz, quando faz alguma coisa errada, em vez de ser demitido e preso, ele é aposentado. O castigo dele é viver a aposentadoria dele. O judiciário não está na reforma. Outra grande mentira, inúmeras outras que estão aqui. Então, é um governo que vive de mentira, consegue aprovar suas reformas com mentira, fake news, robôs, e que a população fique atenta. A gente tem que construir isso por meio do que eu falei aí. Essa campanha, a gente vai ter que sentar os 14 sindicatos, trazer mais as partes centrais aqui na Bahia e desconstruir essas mentiras todas. Ainda que a gente tenha que meter a mão no bolso, na medida do que cada um possa contribuir. Mas vamos ter que fazer campanhas em massa, porque a pandemia vai impedir da gente ir para a rua. Certo? Era isso aí, minha mensagem é essa. A gente pode vencer, sim, como vencemos, pelo menos inicialmente, a reforma da Previdência. Temos uma eleição aí e os políticos temem não ser eleito. Então, com uma campanha dessa, expondo esses políticos, dizendo, olha, se você votar, você não vai conseguir sua eleição. Eu acho que é o que a gente tem que ser feito, juntar esses servidores, juntar a população brasileira e tentar fazer esse enfrentamento. Ok? Muito obrigado. Eu agradeço, sim, você faz, agradece a oportunidade e estamos aqui à disposição de vocês a qualquer momento que vocês queiram. Tá bom? Obrigado, Firmino. Obrigado, Salvador. Nós aqui agradecemos. Obrigado, Edmilson. Eu agradeço a nossa audiência e o Sinteste continua produzindo séries de interesse do técnico administrativo da UNEB. E a partir de agora, de todos os servidores públicos da Bahia. Até a próxima, amigos. Firmino, até a próxima. Edmilson, até a próxima.
Obrigado, Salvador. Obrigado, um abraço. Obrigado, Edmilson. Um abraço aos colegas. Vamos continuar na luta. A Vamos luta continuar na continua, luta, com certeza. sempre.